Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos meditar em Mateus, no capítulo 19, mas a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr a mão sobre elas e orar. Mas os discípulos, de novo, né? Já tinha acontecido isso. Os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como as crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Na NVI, ela fala, aliás, acho que não é da NVI, acho que é na JFA, meus queridos. Fala, pois delas é o reino dos céus. Então, assim, o fato é, vamos falar sobre as crianças, né? Jesus, ele estava sempre chamando a atenção da importância de deixar as crianças se aproximarem dele, de deixarem as crianças estarem perto dele. E sempre parece que havia um impedimento, né? Isso não é diferente de hoje, não é, meus queridos? Quantas vezes as crianças são tratadas na igreja como, não, joga elas numa salinha ali no fundo para elas não atrapalharem o culto. Não, aí jogam as crianças às vezes numa salinha lá, sem um preparo, e com uma pessoa que às vezes não está preparada e fica ali só desenhando, só falando besteira, né? Há muitos anos atrás eu estive numa igreja que era assim. Tinha uma salinha e as crianças ficavam lá, só conversando besteira, nesse tempo aí eu acho que não tinha nem brinquedo para elas. Elas ficavam lá só realmente de papo, sabe? E saía briga, saía confusão, né? E você sabe que criança sem ali uma supervisão não dá certo, né? Mas tem que ser uma pessoa preparada. Hoje, as igrejas, a lei já está exigindo isso. As igrejas têm que colocar pessoas no ministério infantil que tenham nada consta criminal. Na minha igreja é assim, a pessoa para trabalhar com crianças, ela tem que ter o nada consta criminal da Polícia Federal. Tem que ter uma investigação e tem que ser renovado. De vez em quando, não pode passar muito tempo, tem que ser renovado para ver se não tem nenhum crime, para ver se não é uma pessoa perigosa, para ver se não é um pedófilo. Infelizmente, os lobos estão em todos os lugares, irmãos. Nós temos que estar atento às crianças, nós temos que estar atento quem se aproxima delas, temos que orientá-las, tá? Sobre o corpo delas, que as pessoas não podem tocar nas partes íntimas. Mesmo nós que somos pais, a não ser a criancinha quando é bem pequena, não consegue se banhar. Aí nós temos que ajudá-la, né? Até ela aprender a lavar suas partes íntimas. Mas depois que ela aprendeu, ela já é capaz disso, a gente não tem mais que tocar. O corpo dela é o corpo dela. A criança tem que aprender. O meu corpo é um presente que Deus me deu. E ninguém pode tocar, é só meu e de Jesus. Nós temos que ensinar isso. Eu ensinava isso para os meus filhos, nós temos que ensinar. Eu ensinei também para os meus netos. Nós temos que ensinar para que eles não sejam vítimas de abusos e às vezes nem sabem procurar ajuda, nem sabem se defender. Então, nós temos que preparar os nossos filhos, sabe? Estar atento a sinais. De repente mudou. De repente começou a ficar triste, a se esconder nos cantos, não quer mais sair para brincar. Quando ouve uma voz ou quando passa um momento de nervoso, volta a urinar na roupa, volta a evacuar ou volta a pedir chupeta, mamadeira. Então nós temos que estar atentos a qualquer sinal de abuso. E não apenas abuso sexual, mas abuso físico, né?
abuso psicológico, né? Qualquer mudança aí de comportamento, observe. Criança precisa ser cuidada, criança precisa de uma atenção especial. É isso que Jesus estava querendo dizer, e também espiritualmente. Ensinar a criança no caminho que deve andar, não é o caminho, mas é você junto com ela no caminho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. É dar o exemplo, é levar para a igreja, é ensinar a ela a Bíblia, orar com ela no cotidiano em casa, ter um lar que coloca um louvor, que não coloca músicas imorais, que não coloca programas de televisão, né, que tem ali violência, terror, imoralidade. Meu cachorro aqui, sabe? Ter um ambiente, gente, que não seja de briga, de discussão, de xingamento, de gritaria o tempo todo. Nós temos que ser diferentes. Ah, irmã, mas você não sabe o fulano, o ciclano. Jejum e oração. Irmã, você não tem ideia, o meu esposo, a minha esposa, ai, ela é muito nervosa e ela tá. Jejum e oração. Jejum e oração. É só o Senhor para sustentar as famílias, meus queridos. Orar pelas crianças, levá-las para a escola debaixo de oração. Cuidar de com quem elas estão andando, com quem elas estão conversando nos chats, dentro dos jogos. Meus queridos, já tem tantas denúncias sobre o Roblox. Já tem tantas denúncias sobre... Tem um outro jogo também, até no Minecraft. Até no Minecraft tá tendo partes ali do jogo com danças imorais, com práticas ali de sensualidade, sexualizando as crianças, no Roblox, ensinando crianças a matar os pais, a matar os irmãozinhos, a matar irmãos, a torturar. Jogos que estão sendo usados por pessoas que fingem ser crianças ali no chat. E são adultos, são pedófilos, que às vezes pedem para as crianças tirarem fotos nuas e até praticando atos libidinosos. E depois eles torturam as crianças e fazem chantagem com as crianças sobre essas fotos. Inclusive tem casos, né? Já teve caso de um adolescente de 14 anos que se suicidou aqui no Brasil, inclusive passou na Rede Record, porque ele estava conversando com a inteligência artificial e ele se apaixonou por ela e ela colocou tantas coisas na mente dele, que ele, sangue de Jesus, que ele acabou cometendo suicídio. Nós estamos vendo aí adolescentes que estão repetindo exatamente o que viram nos jogos, cometendo assassinatos, atos extremos. Esse mês, meus queridos, tinha uma célula do grupo de terroristas Hamas aqui em São Paulo. E já havia ali uma movimentação nas redes sociais para que houvessem atos terroristas no Brasil. Então temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos, com os nossos netos, não só crianças, adolescentes, em meio às redes sociais. Temos que ter um controle, temos que estar observando na escola, se nos livros, no dever de casa, naquilo que está sendo ensinado, naquilo que a criança está falando. Se não está sendo ensinado ideologias que são totalmente contrárias à Bíblia. E vamos levar as crianças para perto de Jesus. Ele disse: deixe que elas venham até mim, porque delas é o reino dos céus. E também de todos aqueles que se fazem como crianças, né? Como nós vimos outro dia, que Jesus disse que nós temos que nos tornar humildes, puros como uma criança. A criancinha que ainda é inocente. Vamos cuidar das crianças, vamos cuidar da nossa família. Eu tô indo bem devagar, meus queridos, porque eu quero meditar na palavra. Eu não quero apenas ler o texto e correr, tá bom? Olha, cuide das crianças, inclusive na igreja.
Procure uma igreja que tem realmente um ensino bíblico, que realmente ensina o caminho estreito, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida que ama os princípios, que ama Jesus e que ama o próximo, que pratica boas obras, que leva o evangelho para outras pessoas, que cuida dos mais frágeis, dos mais pobres. Leve para uma igreja que você vê que tem realmente uma base bíblica, uma base cristã, uma vida santa, um exemplo santo. E que a criança cresça, aleluia, nos caminhos do Senhor. Inclusive na salinha, vê o que é que ela está aprendendo. Vê se ela realmente está aprendendo a palavra. Eu fazia isso com meus filhos. Quando a gente saía da igreja, né? Quando não tinha salinha, que eles ficavam ali, eu falava, ó, depois da pregação vocês vão ter que me falar o que o pastor pregou. E aí, fiquem tranquilos que eu não batia não, viu, irmãos? Mas eu era brava, eu falava assim, vou perguntar, vocês têm que saber. E aí eu perguntava, o que o pastor pregou? E o que foi que ele falou? E o que você aprendeu? O que você entendeu? E a gente tem que ver, a gente tem que edificar, a gente tem, aleluia, que deixar um legado, passar o bastão. Sabe, tudo que você puder, que tiver ao seu alcance, para que os seus filhos, para que os seus netos, os seus sobrinhos, sabe, aleluia, sabe, ajudar, irmãos, ajudem as crianças, protejam as crianças, sabe, aleluia, ensine a criança no caminho. Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus Cristo.